que é a EFT? O que é a EFT? Ela é uma forma poderosa de resolver problemas, gravem isso, gente, não resolvidos na infância. Ela muda respostas indesejadas a vários gatilhos emocionais. Quais são os meus gatilhos emocionais? Eu escrevi minha carta, eu entendi quem eu sou, identifiquei as minhas crenças limitantes, identifiquei os meus medos, mas o que faz os gatilhos emocionais acontecerem para que dispare aquela sensação em mim? Ela transforma crenças que não servem para nada, gente. E ela faz você se reprogramar. Helenita, como que eu reprogramo uma crença limitante que eu tive lá sobre dinheiro? Vai usar EFT? Porque nós vamos entender como que essa crença ficou dentro de você. Olha que incrível. Ela é extremamente simples e surpreendentemente fácil de aprender. Ela orienta em 2 atividades. 2, gravem isso. O que você diz ou pensa e onde você aplica a EFT. Olha que bacana. Olha, isso aqui é um segredinho da EFT, tá, gente? Ela orienta em 2 atividades. O que você diz ou pensa. Lembra que quando a gente estava conversando lá no autoconhecimento, eu falei da narrativa do paciente? Às vezes ele está falando algo para você, mas não é aquilo que ele está pensando. Então, isso aqui é a grande sacada da EFT. O que você diz ou pensa e onde você aplica a EFT para aquele pensamento. É possível fazer isso? Sim. E a EFT, gente, pode ser utilizada para alterar sentimentos angustiantes ou negativos e pensamentos, comportamentos autolimitantes, bem como para instilar, né? Promover estados emocionais, crenças ou objetivos mais positivos. Então, eu pego aquilo que é ruim em mim e transformo em positivo. De uma forma muito simples. Muito simples, desde que você aplique corretamente a EFT. Então, hoje, o que a gente vê? A gente vê a EFT de uma forma macia, assim, sendo disseminada de qualquer jeito. Não é só bater. É o que você diz ou pensa e como você aplica a EFT para que ela tenha resultado. Por quê, gente? Porque a nossa mente, ela é muito, mas ela é muito poderosa. Quando nós preenchemos com pensamentos positivos, a nossa vida começa a mudar. E aí, o que nós temos? Que transformar esses pensamentos, vamos voltar lá, né? O que você diz ou pensa para ter uma vida mais positiva. Então, quanto mais você aplicar a EFT, mais os seus pensamentos, sem você perceber, vão mudar. Por quê que vão mudar? Porque ele trabalha com o fluxo da energia, ok? Tudo certo por enquanto? Estou indo bem devagarinho hoje. Pode falar, Dorival. O nosso pensamento é como uma estação de TV. Quando você emite pensamentos positivos, eles retornam para você multiplicados. E se você emite pensamentos negativos, da mesma forma eles voltam para você multiplicados. Isso significa o quê? É tipo assim, você se sintoniza, quando você emite pensamentos negativos, você se sintoniza com todos os pensamentos negativos do universo, de todo mundo. E aí tudo acontece para você. A sua televisão quebra, entrou um dinheiro, furou o pneu do seu carro. Já aconteceu isso com você, gente? Olha que poderosa é essa questão que o Dorival está trazendo para a gente. E quando é o contrário, que você emite só pensamentos positivos, retorna para você também multiplicado. Sintoniza com todos os pensamentos positivos do mundo, do universo, e retorna para você multiplicados. Acontece o que a gente chama de cura. E o seu pensamento, ele é importante, por quê?
Porque se eu estiver sintonizando, naquele momento, um pensamento negativo, a EFT promove o bem-estar em mim. Por isso que eu não faço EFT para o bom, para o positivo. Porque não precisa. Não tem necessidade de você fazer para você, hoje eu estou feliz, eu estou muito feliz. Não tem necessidade de você fazer isso. Porque automaticamente ela promove o bem-estar. Então, gente, aplique FT para abrir seu caminho para a liberdade emocional. Poxa, se ela te dá essa sintonia entre bem-estar e felicidade, e isso promove prosperidade, comece a aplicar EFT. Mas aplique da forma correta. Por isso, gente, entender como ela age na particularidade do nosso corpo, ela é fundamental para que eu tenha esse resultado dessa liberdade emocional. E foi exatamente aqui, gente, nesse ponto, que a minha vida, há 5 anos atrás, há 6 anos atrás, estava muito ferrada, mas muito ferrada. E eu olhei para tudo isso que vocês estão enxergando, e eu olhei e falei o seguinte, gente, eu vou postar todas as minhas fichas, já que não precisa gastar dinheiro, é só fazer um curso. E comprar livro, estudar, eu vou me especializar nesse negócio. E se der certo para mim, vai dar certo para muita gente, porque olha o jeito que eu tô. Sabe alguém que caiu lá no fundo do poço, jogaram uma pedra de paralelepípedo em cima, e ainda pisaram em cima, essa pessoa era eu. Tenho mais uma companheira aí, né? Alguns companheiros. Então, eu falei o seguinte, peraí, estão me vendendo esse treco aqui. E aí, eu fui estudar EFT. Mas eu fui estudar EFT, como o José falou, com a curiosidade de entender por quê. Eu não fui aprender a técnica. A técnica eu aprendi. Mas daí eu comecei a questionar. E esse questionamento foi assim, mas peraí, por que eu uso desse jeito? Por que eu bato nesse lugar? Por que faz isso? E aí foi surgindo. E aí eu fui entendendo como que tudo isso se processava. Muitos de vocês, ou alguns de vocês que estudaram EFT, não entraram na profundidade da técnica, como nós vamos entrar aqui, tá? Então, o que é EFT? Ela tem 3 características que diferem a técnica, tá? Primeiro, ela é uma intervenção somática. Não precisa vocês anotarem, tá tudo lá na apostila de vocês. Detalhado. O que é uma intervenção somática? A gente já vai ver. Ela é uma verdadeira abordagem mente-corpo, na medida que ela inclui intervenções diretas no corpo. Por que intervenções diretas? Porque eu uso as partes do meu corpo para ter resultados. Ela muda, gente, rapidamente a sua atividade cerebral. E tem vantagens especiais em mudar rápida e permanentemente aquilo que você trabalhar. Uma emoção trabalhada pela EFT, bem feita, nunca mais volta. Nunca mais. Então, a EFT, ela cria a diminuição da atividade da amígdala, que nós vamos aprender o que a amígdala faz, e do cortisol, resultando na calma. Quando você fica calmo, o que acontece com você? As coisas não parecem que fluem, você olha para a vida, você começa a olhar para as coisas, você começa a contemplar as coisas de uma forma diferente. Olha que espetáculo que ela faz. E o que é uma intervenção somática, né? O corpo fala, gente, a somatização. É tudo aquilo que você não diz e a mente, não suportando a pressão do conteúdo armazenado, manifesta em forma de doença. Eu tenho dores constantes, você tem problema emocional. A Mari vai trabalhar com fibromialgia. Isso aqui é para você. Entende, gente? Por quê? O que é? A fibromialgia tem cura? Dizem que não. Eu já vi gente se curar com AFT. Uma intervenção somática é uma ação holística e integradora, onde o ser humano é olhado numa perspectiva. Olha a perspectiva, gente. Corpo, mente, alma, e espírito e emoção. Eles diferem um pouquinho a alma do espírito e colocam a emoção. Tudo que você tem
tudo que você está, como você está, é o reflexo da somatização ao longo desse tempo todinho da sua vida, que reflete no seu comportamento. Você não é infeliz, você não é uma pessoa triste, você não nasceu dessa forma, você está dessa forma, porque você acumulou tudo dentro de você. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Nós somos o microcosmo dentro do macrocosmo. Cada célula do nosso corpo é uma célula de inteligência. Perfeito. Elas obedecem o nosso comando. Tudo que nós pensamos, ou de bom ou de não tão bom, as células assimilam. Né? Então, Perfeito. eu tô percebendo aqui que a EFT ela vai estimular todo o corpo, principalmente as células, para que elas reajam de uma forma diferente do que a gente está vivendo. Nós temos células dentro do nosso corpo. Todos os dias, milhares e milhares de células nascem. Então, eu tenho a minha célula doente e eu tenho a minha célula nova nascendo. Se eu estou na somatização, aquela que nasce já nasce doente. Porque eu estou reprogramando aquela célula boa para ela ficar ruim. Eu acordo com ela e falo, eu hoje não estou bom, a minha vida é uma porcaria, eu não sei, eu sou isso, eu sou aquilo, eu me autodeprecio. Aí você vai lá e faz FT. Olha só, aquela célula que estava boa, que nasceu boa, que está lá bombando, estava meio ficando já doente, mas eu vou lá e faço FT. Ela volta a ter aquela função que ela tinha, de estar nova, e ela libera aquela célula doente, e ela vai melhorando aquela célula doente para todo o organismo ficar bem. Olha que incrível isso, gente. Ficou didático dessa forma que eu expliquei? Então, lá, milhares e milhares de células, você nem precisaria da FT, só com a força do seu pensamento, você poderia dizer células maravilhosas, hoje eu estou curado, é o poder da cura. Mas a FT, ela potencializa isso. Por quê? Porque ela trabalha com aqueles dois fatores. Aonde você toca, a glândula que corresponde, o que ela faz dentro do nosso corpo. Gente, o nosso corpo é perfeito, é uma obra de Deus perfeita, certo? E ela regula tudo isso. Então, como a FT funciona? Tem um problema? Quer uma solução? Pergunte para mim. Eu trabalho com FT. Lembra daqueles brotes que usavam antigamente? Quer emagrecer? Me pergunte como. Quer ficar bem? Me pergunte como. Olha que bacana isso, né? Como ela funciona. Então, ela é uma engrenagem. Vocês vão entender engrenagem quando a gente entender os pontos e as glândulas que elas trabalham. Como a FT funciona? Ela funciona através de uma engrenagem. O que essa engrenagem faz? Ela afeta a amígdala. Nossa, Helenita, você não para de falar dessa amígdala. Você vai entender o que ela é, mas não ainda. É o centro de estresse no nosso cérebro, tá? E o hipocampo é o lugar onde que a gente armazena a memória. Por isso que a gente precisa entender o que é memória. A gente precisa entender como é que a memória age, tá? Que atua no processo de decisão sobre o que representa a ameaça. Então, é a amígdala e o hipocampo, duas glândulas, que trabalham com o quê? Com o que representa a ameaça. E aí, a amígdala fecha, o hipocampo, né, fica com aquele negócio, aquela vozinha interior dentro de mim, falando, e aí provoca níveis de cortisol, que é o hormônio de estresse. Excesso de cortisol pode resultar em diminuição de função imunológica e, por fim, afetar a saúde física. É onde que eu fico com a fadiga. Sabe aquela sensação que você acorda de manhã e que você todos os dias está cansado? Já passaram por isso? Você levanta, você vai trabalhar, você vai fazer suas coisas, mas você fala, gente, acho que eu preciso de uma massagem, preciso fazer alguma coisa, eu estou cansada. E não é aquele cansaço porque você foi na academia, você fez o exercício, ou porque você trabalhou um pouco mais hoje. É aquele cansaço
é diário, sabe? Comum, como que eu posso falar? Constante. E aí você fica com aquela sensação. Então, ao estimular esses pontos usados na FT clínica, eles enviam um sinal. Olha que coisa incrível, né? Eu nem estou aprendendo aqui anatomia, né? Ele manda um sinal para o sistema límbico. Eu não sei o que é sistema límbico. Calma que você vai aprender, tá? Ou emocional do corpo, que reduz a excitação. E é por isso que você tende a se sentir mais calmo depois de aplicar a FT. Então, a FT, ela diminui a atividade da amígdala. Tem duas formas de nós diminuirmos a amígdala. Uma é a respiração correta, que vocês vão aprender aqui. Está lá no caderno de exercícios, né, do meu livro, para vocês praticarem essa atividade, que é a parte da via da estimulação do cérebro. Lá no desafio Terapeuta Seguro, eu trabalho muito com essa atividade da respiração. Por quê? Porque eu não estou fazendo FT. Então, eu estou substituindo, de uma forma natural, esse estímulo e essa diminuição da nossa amígdala. E esses estudos, né, estudos com os pontos de acompanhamento de longo prazo, são mostrados que as mudanças são duradouras. Portanto, pode haver mudanças nas vias neurais do cérebro ao longo do tempo. Olha como a FT é eficaz. Ela trabalha com ansiedade em geral, fobias, claustrofobia, o TEPT, o TOC, o trauma geral, estresse, depressão, vícios em geral, dor incluindo fibromialgia, dores de cabeça, tensionais, psoríase, insônia, transtornos convulsivos, desempenho esportivo e atlético. O meu genro é jogador de futebol, eu aplico demais nisso, desempenho. Gente, é fantástico. Essa é uma outra área para ganhar muito dinheiro, que é a área do esporte. Dificuldade de aprendizagem. Olha para os filhos, olha para você que às vezes tem dificuldade de aprender, de ler, de concentrar, desafios educacionais, funcionamento epigenético, né? E fisiológico lá nos nossos genes, funcionamento psicológico geral, crianças superdotadas, que hoje eles chamam, né, de TDAH, às vezes a criança tem um comportamento, eles lascam remédio nas crianças, né? Isso é muito comum. Vamos lá, gente. Olha só tudo que ela faz. Problemas de peso. A FT que ajuda a emagrecer, gente. Ela não vai tirar aquela pochete da barriga, tá? Mas ela vai te ajudar a você manter o teu equilíbrio. Esquizofrenia, diabetes, lesão cerebral, acuidade visual. Gente, e muito mais. Eu trouxe aqui algumas. Qual técnica que vocês conhecem que trabalha com tudo isso daqui e um pouco mais ainda? Tudo isso aqui está ligado a dores emocionais. Todas essas doenças que tu mencionaste aí, elas têm ponto específico, né? Por exemplo, uma pessoa... Não tem pontos específicos. Os pontos são iguais para tratar a ansiedade, para trabalhar são iguais para todo mundo. Ah, é igual? E essa é a parte legal da EFT, que ao curar uma coisa, você está curando tudo. Aonde está o segredo? A parte clínica. A aplicação da parte clínica. A sensibilidade do terapeuta de investigar os gatilhos, as dores que acontecem. Vamos pegar um trauma geral, né? Que causou na pessoa um bloqueio, e nós vamos ver isso daqui a pouco, e nós não trabalharmos o específico, lá investigarmos tudo direitinho, eu vou fazer a FT só por fazer. E aí eu bato nos pontos, falo o que tem para falar, pego os scripts prontos que vendem na internet. Por que as pessoas precisam de script pronto? Porque elas não têm narrativa. Por que elas não têm narrativa? Porque elas não conhecem o problema do paciente. Para isso serve a história do paciente, a cartinha e a anamnese. Então você vai ter recursos, você vai estar munido de recursos
de informações para trabalhar. E ela não é um cada ponto, ela vai trabalhar todos os pontos simultâneos. Porque o nosso corpo é um todo integrado, ele não é sozinho. Quando eu estimulo os pontos, você vai entender como que o sistema neural e fisiológico acontecem no nosso corpo. O que vai fazer a diferença é a EFT clínica. É como você vai pegar essa ferramenta e vai aplicar no teu processo clínico, passo a passo. Certo? Então, por que ela é eficaz? Porque ela trabalha a profundidade e a amplitude dos efeitos do tratamento. Eu venho por uma queixa, mas eu resolvo muitas coisas junto. Isso aqui é fantástico. Eu resolvo muita coisa em prazos relativamente curtos. Você não vai precisar ter um paciente por mais de 2 meses com você. Não passa de 2 meses. Tá? Se passar, você não está fazendo certo. Ou tem aquele outro problema que a gente vai ver lá no processo terapêutico, a característica do paciente que ele está bem, mas ele não permite estar bem. Ele está sempre se vitimizando do processo. Baixo risco. Não existe nenhum risco adverso. É zero. Não tem. O máximo que pode acontecer é nada. A pessoa olhar para... Eu já tive paciente que eu comecei a aplicar FT, ela falou, não, isso eu não acredito, não quero e vou cancelar o tratamento. Tudo bem? Tempo mínimo de treinamento necessário. Vocês vão aprender aqui, gente, em pequeno espaço. Vocês vão, tempo mínimo, entender como que ela é aplicada e quanto que ela transformou. Vocês já vão sentir a aplicação da EFT. Olha que legal! Ela reduz simultaneamente. Eu venho para um problema psicológico que está afetando uma dor, o meu corpo já começa a melhorar. Porque ela afeta as minhas glândulas, ela afeta o meu sistema imunológico, ela trabalha com meus neurônios. Tudo isso está recuperando a minha imunidade, a minha saúde. Então, eu venho por uma dor. O paciente vai chegar para a Mariane e vai falar, eu estou com fibromialgia, eu não aguento mais de dor. Ele veio para o problema físico, mas ela vai tratar o problema psicológico associado a isso. A utilidade e o ótimo custo-benefício da FT clínica em um formato de grupo grande. Por exemplo, eu não trabalho, tá? Mas eu vou ensinar vocês a trabalharem em grupo com a FT, olhando as causas. Hoje nós vamos fazer aqui, ao término da nossa aula, uma FT em grupos. Para vocês sentirem, mesmo que vocês não tenham compreendido nada, vocês só vão repetir o que eu fizer, vocês vão ver o quanto vocês vão ter de benefícios com a EFT. Gente, e ele é adaptável para qualquer lugar do mundo, para qualquer aplicativo, para qualquer pessoa, em qualquer lugar que você esteja. E como você vai aprender a EFT? Pelo tapping, que são as batidinhas, e a outra EFT, que é a EFT da energia, se você não puder aplicar a EFT do tapping na hora, você vai aplicar o energético. E a pessoa vai ficar bem. A buscar ajuda é o início do processo. O que significa isso? Que você só vai fazer FT para quem te pedir. Não sai fazendo FT para qualquer um, porque a pessoa, às vezes, não está preparada para essa mudança e para receber esse processo. Então, se a pessoa procura, né, se o paciente procura, é o momento de você fazer a EFT.